Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Felipe Nog, sejam bem-vindos ao Nogs no Ar. Hoje eu vou explicar para vocês os últimos 3 ferramentas da nossa câmera virtual, que é a iluminação, distância e comprimento focal. Bom, gente, no último vídeo eu prometi para vocês que eu faria esse segundo vídeo explicando as outras ferramentas daquela câmera virtual, explicando o conceito também um pouco dessas outras questões. Como eu já falei, joga no Google camerasim.com, né, que é o site aqui, é um aplicativo gratuito. Vocês podem acessar e podem testar o quanto quiser. Ele simula uma câmera manual, uma câmera profissional, mas ele te dá umas ferramentas para você entender os conceitos de fotografia básica, né? É legal para quem está começando, ainda não tem uma câmera profissional e quer entender a lógica por trás de uma câmera fotográfica. Bom, a gente já falou do ISO, né? A gente já falou da abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Lembramos da nossa régua também. Lembra que a régua, a gente precisa sempre deixar esse pininho de baixo sempre alinhado no pininho de cima, né? Só se você quiser fazer uma foto diferente, quer que a foto tenha um pouco mais de luz, você pode deixar ele um pouquinho para um lado ou para o outro, né? Temos aqui a nossa garotinha, ela está no parque, é de dia. Lembra que, novamente, o ambiente define qual ISO eu vou usar. Como é de dia, eu posso usar um ISO 100. A abertura eu posso deixar ela em 2.8, que eu quero um desfoque lá atrás. E a velocidade do obturador vai depender aqui. Bom, aqui está dizendo para deixar ele em 800, tá? Aqui tem mais 3 outras configuraçõezinhas que a gente pode trabalhar, que é o quê? A iluminação. E aqui me dá de opções só predominante, ensolarado. Temos aqui o parcialmente nublado, ou seja, tem um pouco de nuvem no céu. Luz interna brilhante. Luz interna fraca, ou seja, de vela, por exemplo. Isso nas câmeras geralmente a gente tem também. Essa ferramenta ela tem relação com as características aqui do cenário. Mas eu cheguei a achar, inclusive, que elas fossem um balanço de branco, que existe nas câmeras também, né? Um balanço de branco que você diz, se você quer um balanço de branco de um dia ensolarado, que aí ele vai trazer a sua imagem, vai colocar um pouco de azul, porque já tem amarelo demais entrando, ou seja, tem sol entrando nessa história. Ou sei lá, é um dia nublado, muito azul, aí ele vai compensar, a câmera compensa com amarelo. O que eu geralmente faço na minha câmera, e não é o caso aqui, isso aqui eu estou falando de balanço de branco, mas o que eu geralmente faço é colocar sempre no automático. Porque a chance de eu mudar de ambiente, ou de eu mudar, sei lá, de iluminação, é maior do que a chance da câmera errar qual é o balanço automático que ela pode fazer para você. As câmeras profissionais, elas são muito, muito inteligentes e já sabem exatamente que balanço de branco ele deve aplicar para tal foto. Se ela erra, e tem casos assim, sim, ficou muito amarelado, no tratamento eu posso retirar ou aumentar, diminuir, aumentar os números kelvins, que é uma unidade de temperatura, ou seja, você diz mais ou menos qual temperatura você quer para o seu ambiente, ali da temperatura da luz, né? O quanto de luz, uma luz mais fria, uma luz mais quente você quer dentro da sua foto. Mas não é o caso, tá? Aqui é só questão da iluminação da paisagem que entra aqui. Mas é exatamente isso, ó. Não mudou o nosso balanço de branco, percebe aqui que o branco aqui segue igual. Se a gente coloca lá em luz fraca, a gente só tem que subir o ISO porque tem menos luz. Ó, pede 13 ali. E ela fica já borrada. É bem complicado fazer foto sem luz. Isso prova, senhores, que fotografia é luz, tá? Não tem o que fazer. Se você não tem luz suficiente na sua foto não vai ficar maravilhosa. Ela pode ficar minimamente conceitual, artística, sim, minimamente. Mas se o seu ambiente não tem luz, provavelmente a sua foto provavelmente pode não ficar boa, tá? Então, assim, se não tem luz, não tem o que fazer. Ou se você coloca um flash, ou você liga a sua luz. Enfim, tem que dar um jeito para achar a sua luz, né? Foto sem luz não existe. Mas dá para brincar também com sombras. Claro, dá para brincar com sombras. Mas assim, tudo depende do que você quer entregar, o resultado que você quer. Tá, então vamos deixar ali na luz ensolarado, como a gente já tava. E entender aqui a distância. A distância, aqui nesse caso, ela está se referindo ao quão longe eu tô da pessoa. Aqui eu tô da pessoa, da criança, né? Aqui eu tô a 1 metro de distância da pessoa, eu tô a 1 passo.
E aqui nesse caso eu já estaria a 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, né, de distância dela. Você vê, você vai indo mais para trás, você percebe que se o objeto fica mais próximo aos objetos que estão atrás, que é o cenário ali, você já percebe que ele não fica tão desfocado quanto a gente gostaria. Então, por exemplo, essa foto super aberta, a pessoa lá atrás, você vai ter esse resultado aqui, ó. Aqui, ó, se eu coloco aqui a distância em 3 metros, deixo ela lá atrás, junto com o fundo, eu não vou ter aquele desfoque, eu vou ter tudo focado. Porque minha câmera também tem um limite do quanto ela pode fazer esse desfoque. Se a pessoa está muito lá atrás, geralmente as câmeras conseguem fazer esse foco máximo até 5 metros. Então aí, ela lá atrás é o mesmo foco para tudo, entendeu? Você vê que lá atrás não entra um desfoque, não fica 100% nítido, mas também não fica 100% focado, né? E ela, sim, fica focada, né? Então digamos que a gente fique aqui a 1,5 metro de distância da garota, tá? E aí você já vê que lá atrás já faz o desfoque, fica legal aqui nessa pré-visualização. E aí a gente chega ao terceiro ponto aqui da nossa câmera SIM, que aí ela está simulando, senhores, uma lente. Que comprimento focal você vai querer para fazer essa foto? Ali você está com uma lente de 18mm. 18mm já é bem aberta. Uma 70, 200mm ela faz isso assim. Vai fechar assim na história. Será que deu para entender? Mas enfim, aí uma 18mm ela já abre assim, ó. Né? Mas é quase que um pouco do que o nosso olho vê hoje, assim. Ela não é uma teleobjetiva, não é uma que o pessoal chama aí fora de zoom. Não é um zoom. Uma 18mm ela tá bem aberta. E você vê a diferença que eu tenho quando eu aplico, por exemplo, uma de 30mm. Você já vê que eu já não tenho mais tanto o parquinho aqui, não tenho a árvore entrando, tenho a garota aqui em foco. E se eu for para 55mm, eu tenho já um zoom bem legal. Lembrando que ela está a 1,5 metro de distância, eu posso deixar ela a 3 metros, enfim, ou a 1 metro de distância. Você já vê que talvez seja até mais difícil da sua câmera conseguir fazer o foco. Mas aí, olha só, o resultado de uma lente 55mm, uma profundidade de campo bem maior, você vê que quase não consigo entender o que tem ali atrás, vira quase um borrão, assim, mas é um borrão bonito. Dependendo da lente que você tem, você cria borrões mais bonitos que os outros. Lembra que nossa velocidade está em 4000, ou seja, a velocidade está bem alta, então o nosso catavento fica perfeitamente estático, parado. A luz aqui eu tenho um pouco de sombra porque meu ISO tá no 100, assim, né? É o ISO mais baixo que eu tenho aqui, um ISO 100, então você vê que tem bastante sombra no rosto dela, mas se eu aumentar um pouquinho já começa a ficar muito estourada, né? E eu uso uma lente aqui 55mm. Isso se aplica também para lentes, por exemplo, teleangulares. Se eu coloco uma lente 70mm, 200mm, que é aquelas quase que de futebol, você percebe como fica desfocado, bonito lá atrás e tal. É a mesma lógica quando você faz o olho, você deixa o olho meio fechado. Deixa eu tirar aqui, pra vocês lerem. Mas se eu deixo o olho meio fechadinho assim, coloco o dedo aqui, ó, você percebe. Tudo lá atrás fica desfocado e só o seu dedo fica focado. E aí se você abre e vai para trás, né, meio que tudo fica na mesma linha de foco. Essa é a lógica por trás aqui desse câmera SIM. E aqui tem umas outras opções, como prioridade de abertura, ou seja, o que ele vai fazer? Se você mexer na abertura, ele vai automaticamente balancear o obturador, e aí o obturador não posso mexer, e prioridade na velocidade. Sim, eu mexo na velocidade, ele automaticamente compensa com a abertura. Isso também tem opções nas câmeras semi-profissionais e profissionais, também há essas opções em AV e tal, a gente pode explicar melhor num outro vídeo. Antes eu estava usando um modo totalmente manual, então eu podia mexer qualquer outro pilarzinho aqui de fotografia. Algumas pessoas nos perguntaram o que são as informações que estão aqui. São as mesmas informações, por exemplo, que aparecem quando você coloca no visualizador de uma câmera semi-profissional ou profissional, até mesmo na tela de uma câmera, de uma dessas câmeras qualquer. O que ele diz aqui? Eu uso a Canon, não sei se é isso em todas as Sony e nas outras, mas elas têm as mesmas informações, só não sei se é no mesmo lugar. Mas aqui, por exemplo, ela me mostra o ISO. Aqui no canto, ele já está me mostrando a velocidade que eu estou usando no meu obturador. O quão rápido eu estou fazendo isso. Entre a régua e o obturador, eu tenho aqui o quanto da abertura eu estou utilizando, qual a numeração da minha abertura, né? Eu uso em 2.8, ou em 22, ou em 9, enfim, depende de quanto você quer. Eu gosto sempre de deixar um 2.8 que fica esse desfoque, claro, dependendo de qual foto, qual resultado você quer chegar. Quando eu estou no meu dia a dia, estou fazendo fotos, sei lá, sociais e tudo mais,
eu deixo sempre em 2.8, ou no mínimo possível, que a lente me permite. Também deixar minha lente é uma lente 24-105, sempre deixar ela mais ou menos em, se possível, 100, claro, mas aí nem sempre eu tenho tanta distância de ir para trás ou para frente da pessoa, mas assim, sempre, nunca assim tão aberta, em 18, 24 milímetros, né? Pra quê? Pra criar esse desfoque lá atrás, pra ficar bonita, a pessoa fica enquadrada na cena, fica ela assim, ela com foco só nela, etc. E aqui tem essa opção de ter um tripé ou não ter um tripé, ou seja, aqui ele tá simulando como se você tivesse com a câmera na mão, né, indo para um lado para o outro normal. Assim, é isso que ele te possibilita fazer. Se você jogar simulador de câmera online, eu descobri aqui que existe até um da Canon. Na Canon College existe esse outro simulador, você clica aqui em brincar. Você tem aí uma ideia muito parecida do que a gente tinha ali. Estou aqui no modo manual, então eu posso aqui definir a minha abertura em 2.8. Ou seja, aí ó, já percebe aqui como é um outro cenário, a gente já consegue entender outras coisinhas. Por exemplo, em 2.8, como o foco está aqui no aviãozinho, certamente o foco está bem nessa parte aqui, você percebe que o lápis que está mais próximo da lente já desfoca. E as outras bolinhas de gude que estão longe dessa região aqui, também desfoca. Aí também aqui tem a velocidade do obturador, se eu quero 4.000, se eu quero 1.000, se eu quero 60, que aí também vai o quê? Lembra que tem uma movimentação igual o catavento. Essa movimentação não é à toa, é exatamente para você ver a diferença da velocidade do obturador. E aqui, conforme você vai mexendo, ele vai te dizendo boa exposição e tal. Aqui, por exemplo, ó, ficou bem arrastado assim as hélices, mas aí você já percebe que o lápis começa a ficar focado, as bolinhas de gude estão mais focadinhas, não tem tanto desfoque lá atrás nem aqui na frente. Porque eu deixei a minha abertura em 6.7, poderia ter deixado ali em 2.8. E aí eu, ó, já tenho um pouquinho mais congelado aqui e tal, e tudo bem desfocado, só o avião focado, ou seja, nesse espaço aqui, né, digamos que seja esse o espaço que ele tenha, só o avião tá nessa região aqui, é aqui que a lente vai pegar, tá, nessa ideia de espaço. E aí legal que ele vem com várias dicas aqui, ó, movimento visível, profundidade de campo curta, aqui tem um outro exemplo da foto que eu fiz errado. Bom, ele vai te dando meio que uma aula do quanto você acertou ou errou na sua composição, na sua foto. Muito legal, parabéns aí à Canon por fazer algo assim. A Canon ajuda a democratizar a fotografia, tem até desafios aqui, cara, olha só que legal. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos se você gostou, se você quer que outras pessoas aprendam a fotografar. Se você curtiu, dá o like aqui no vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta o que você sentiu falta, o que você não entendeu. Faça seu comentário aqui embaixo, que vai ser muito legal, eu vou responder todos eles. A gente se vê aí no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!